Olá, você que está conosco, a boa matemática no Projeto Eureka. Espero que as aulas sejam úteis e, olha, muita tranquilidade na preparação, no processo do excelente vestibular que você fará agora no final do ano. Matemática, sim. A pergunta que se faz é muito clara e muito tranquila. A matemática influenciará em nosso futuro, assim como a física? É óbvio, a resposta também é sua nesse sentido. Influenciará de que maneira? Em várias situações. Olhando, por exemplo, para a contabilidade que há de se fazer no futuro, quando imaginamos meios de transporte, distâncias entre os locais, velocidade, alguém vai dizer, puxa, mas a física entra nesse sentido, sem dúvida alguma. Muitas vezes, em sua escola, é necessário que haja indagação para o professor de física e para o professor de matemática. Em nosso caso agora, é a matemática com o professor Domingos desfilando para você. Concentre-se, aproveite bem o encontro e até a próxima. Valeu! Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática e hoje o nosso assunto é um assunto muito cobrado em concursos, tanto concursos vestibulares quanto concursos públicos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau que você verá na aula que é representada por uma reta. E como existem tantos gráficos representados por retas, essa aula é uma aula muito importante. Não só para matemática, porque na verdade você pode encontrar um gráfico que é uma reta na biologia, você pode encontrar até mesmo numa prova de língua portuguesa, como eu comentei na aula anterior. Você pode ter uma redação, tem um gráfico para você avaliar e tirar dali a redação. Enfim, nós temos N possibilidades para a aula de hoje. E para a gente falar de função do primeiro grau, a primeira coisa a ser feita é pensar como é que é o formato de uma função do primeiro grau. Então nós podemos escrever de forma genérica assim, y igual a vezes x mais b. Não esqueça que, se você não quiser usar o y, você pode usar f de x. f, abre parênteses, x, fecha parênteses, igual a vezes x mais b. Essa é a representação genérica de uma reta, pessoal, mas é bom que vocês saibam que o a e o b podem ser outras letras. Pode ser m e n, mx mais n, pode ser px mais q. Então nós temos algumas possibilidades. Mas o importante é que você pense assim. A letra que está multiplicando x, no caso a, é chamada de coeficiente angular. Daqui a pouco eu explico o que é que ela significa. E a letra que está sem o x junto dela, no caso b, chamada de coeficiente linear. Ok? Vamos ver o que cada uma delas significa. Vamos lá? A letra a, pessoal, ela representa a inclinação da reta. Você vai falar reta? É reta pelo seguinte, toda função do primeiro grau tem como representação uma reta, ok? Então, o A representa a inclinação da reta. A gente vai ver se a reta é crescente, decrescente ou nenhuma das duas, se é uma reta horizontal. E o B, ele tem um significado até um pouco mais simples, o B é o ponto onde essa reta intercepta o eixo Y, tá certo? Vamos mostrar um exemplo prático para você. Mas antes eu tenho uma pergunta a te fazer. Pense no seguinte. Como é que você sabe que a função que eu disse é do primeiro grau? Y igual a ax mais b. Como é que eu sei? Eu sei porque o expoente do x é 1. Isso representa a função do primeiro grau. Tá certo, gente? Essa função do primeiro grau pode ser chamada de função afim. A-F-I-M. Tá? É um sinônimo de função do primeiro grau. Mas vamos a um exemplo. Pense na seguinte função. Y igual 2x mais 8. Quem é o A nesse caso? O A igual a 2. E o B? O B igual a 8. Pessoal, nós temos aí uma reta e essa reta é crescente. Você vai falar, pô, professor, como é que você sabe sem ter desenhado? Eu sei que essa reta é crescente porque quando o valor do A, o valor do coeficiente angular é positivo, vocês têm uma reta crescente, ok? Quando o valor do A for negativo, vocês têm uma reta decrescente, certo? E a única coisa que não pode acontecer, pelo menos nesse instante, é o A ser zero. Até porque se o A for zero, o termo em x desaparece e aí você não teria uma função do primeiro grau. Você teria uma outra função que daqui a pouco a gente vai ver que é uma função constante. Legal? Bom, se eu já sei quando é que a reta é crescente ou decrescente, vamos pensar como é que a gente vai desenhar essa reta. Uma maneira de desenhar essa reta, gente, é confeccionando uma tabela com valores de x e valores de y. Então você faz a famosa tabelinha XY. Quantos pontos você precisa para traçar uma reta? Quantos? 2. Exatamente. 2 pontos já te propiciam traçar uma reta. Monte a tabela então. Você faz lá uma coluna para o x, uma coluna para o y.
Você atribui dois valores para x, chuta dois valores para x. Quais, professor? O que você quiser. Pode ser 0 e 1, professor? Pode. Se você quiser, por favor. Chutando esses valores, então vamos lá. Qual era a função? Y igual 2 vezes x mais 8. No lugar do x você coloca 0. 2 vezes 0, 0, mais 8, 8. Então quando x é 0, y vale 8. Agora você coloca o outro ponto, x igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 8, 10. Então você ficou com a seguinte tabela. 0 é o valor do x, 8 é o valor do y, 1 é o valor do x, 10 é o valor do y. Fechado? O que você faz agora? Você desenha um plano cartesiano, lembra do plano XY? Desenha. E aí, apareceu para você o seguinte, plano cartesiano, você vai marcar para mim os dois pares ordenados, o 0, 8 e o 1, 10. Então vamos lá. 0, você sobe até o 8, marca um pontinho. Depois, 1 sai do 1 no x e vai até a direção do 10, marca outro pontinho. Marcou os dois pontos? Então, aí você já consegue traçar o quê? Traçar a reta que a gente deseja. Repare como essa reta é crescente. Você olha da esquerda para a direita e você vai ver se a reta está subindo ou descendo. Então, nesse caso, pessoal, a reta é crescente. A gente já tinha comentado porque o A, o coeficiente angular, ele vale 2. Ok? Essa é uma maneira de traçar uma reta, mas existe outra. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na seguinte situação. Pegue a mesma reta, a mesma, y igual 2x mais 8, e agora a gente vai fazer assim. Pegamos o plano cartesiano, certo? De novo, o plano XY, e olhe quem é o A e quem é o B. O A vale 2 e o B vale 8. Sabe o que esse 8 significa? Lembra? O ponto onde a reta corta o eixo Y. Certo, gente? Então ela vai passar pelo 8. Então sempre o B, o coeficiente linear, ou se você quer chamar de termo independente, já que ele não tem o x, você pode, o B é o valor onde a reta corta o eixo Y. Tá? Professor, e como é que eu vou descobrir onde ela está passando no x? Pessoal, esse ponto onde a reta corta o eixo x tem um nome muito especial, muito conhecido. O ponto onde a reta corta o eixo x é chamado de raiz da função. Certo? Alguns chamam de zero. Por que pode ser chamado de zero? Porque para você achar esse valor onde a reta cortou o eixo x, você vai pegar a tua reta, 2x mais 8, e igualar a zero. Se você igualar a zero e isolar o x, fica 2x igual menos 8. Passa o 2 dividindo, x igual a quanto? Menos 4. Veja o desenho. Você tem uma reta crescente que passa no eixo x pelo número menos 4 e no eixo y pelo número 8. Entendeu? Você tem duas opções. Ou você confecciona a tabela XY, ou você usa esse artifício que eu te passei. Ver onde a reta corta o eixo x e ver onde ela corta o eixo y. Nós chamamos na matemática esses dois pontos onde as retas, ou a reta nesse caso específico, corta o eixo, de interceptos. Interceptos são os pontos onde a reta corta os eixos x e y. Ok, minha gente? Assim como nós temos retas crescentes, é claro que nós podemos ter retas decrescentes. Vamos pensar numa segunda reta. Y igual menos 5x mais 5. Não esqueça que ao invés de y pode ser f de x, tá, gente? Tá valendo. Bom, essa reta aí é crescente ou decrescente? Essa é decrescente. Qual é o motivo? É porque o A, quem é o A, gente? Menos 5 e o B vale mais 5. Como o A é negativo, a reta é decrescente. Vamos fazer o seguinte, vamos montar essa reta, não usando a tabela, mas usando aquele segundo processo que eu te falei? Vamos lá? Então veja aí. Desenha o eixo XY. Desenhou? Ok. Agora você vai colocar para mim no eixo Y quem? Quem que você vai marcar sobre o eixo Y? O número 5, que é o termo B, o tal do termo independente ou coeficiente linear. Agora, para você descobrir onde é que essa reta, que você sabe que é decrescente, corta o eixo X, você iguala a zero. Não esqueça, o nome é raiz ou zero. Esse ponto onde você corta o X é raiz ou zero. Se você igualar menos 5x mais 5 igual a zero, você vai isolar o x. O 5 passa para o outro lado, mudando de operação, negativo. Fica menos 5x igual a menos 5. Você passa o menos 5 dividindo, ou multiplica por menos 1. Você vai descobrir que o x vale quanto? X igual a 1. Então, o que nós temos? Nós temos uma reta decrescente, que no eixo y passa pelo número 5, e que no eixo x passa pelo número 1. Repare, pessoal, a reta é decrescente e passa por esses dois pontos. A letra A, eu disse que é o coeficiente angular, exatamente. Esse coeficiente angular, pessoal, vocês verão na geometria analítica
que ele pode ser calculado usando a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Imagine que entre a reta e o eixo x tem um ângulo que é o alfa. Então, a tangente do ângulo alfa te dá o valor do coeficiente angular. Outra maneira, para você que já estudou limites e derivadas, o coeficiente angular pode ser calculado através da derivada primeira dessa função. Se você não estudou isso, nem se preocupe. Use um dos dois métodos que eu te mostrei ali que você vai resolver numa boa. Ok, gente? O que nós temos na sequência? Na sequência, nós temos a situação que falta. Nós já vimos reta crescente, que é quando A é positivo. Nós vimos reta decrescente, que é quando A é negativo. E se o A for zero? Professor, você disse que não pode. Na verdade, para ser função do primeiro grau, não pode. Mas vamos tornar o A igual a zero só para ver o que acontece. Certo? Mas isso, pessoal, nós vamos fazer no próximo bloco. Me aguarde. Bom, gente, nós vimos quando a reta é crescente e quando ela é decrescente. Agora nós vamos pegar de novo lá a função y igual a x mais b. Agora a gente vai fazer o a ser zero. Coloca zero no lugar do a. Bom, 0 vezes x, zerou. Sobra y igual a b. Pessoal, quando y for igual a b, significa que vocês têm uma função chamada de constante. Quer um exemplo? Y igual a 2, y igual a menos 7, y igual a 0, y igual a 50. Sempre que for y igual a um número real, você tem uma função chamada de constante. E o gráfico dessa função é uma reta que não é nem crescente nem decrescente. Na verdade, o gráfico dessa função é uma reta horizontal, que passa pelo valor de b. Professor, não entendi. Pega um exemplo. Y igual a 3, por exemplo. Significa que é uma reta horizontal que passa pelo número 3. Y igual a menos 9. É uma reta horizontal que passa pelo menos 9. E por que o nome é função constante? Porque, pessoal, independente do valor do x, o valor do y é sempre o mesmo, ou seja, é sempre constante. Certo? Vamos pensar numa outra situação? Pense assim, y igual a ax mais b. Só que agora eu vou fazer o b ser zero. Pessoal, o que eu disse que era o b antes? Eu disse que o b é o ponto onde a reta corta o eixo y, correto? E se o b for zero? Se o b for zero, quer dizer que a reta passa pelo zero, ou seja, a reta passa pela origem. Pessoal, se a reta passa pela origem, a gente pode chamar a função por um nome específico que é função linear. Ok? Veja, ela continua sendo uma função do primeiro grau, mas nesse caso tem um nome específico que é a função linear, certo? Então, para você chamar de função linear, independente se a reta é crescente ou se a reta é decrescente, se ela está passando pelo zero, pessoal, nós temos uma função do primeiro grau que também pode ser chamada de função linear. Certo? Bom, uma coisa importante. Para você que já estudou progressão aritmética, quando nós temos uma reta, nós podemos vincular uma reta com uma progressão aritmética. É mesmo, professor? Claro. Desde que para isso você consiga achar a razão. Mas é importante que, principalmente quem trabalha com matemática, os professores de matemática, tentem fazer esse vínculo em sala de aula. Mostrar que quando você tem uma reta, você pode transformar essa reta numa PA, numa progressão aritmética, ok? Tem mais. Quando nós trabalhamos com reta, nós podemos trabalhar também, por exemplo, com semelhança de triângulos. Você pode pegar a reta e formar triângulos unindo o valor do x com o valor do y. E aí você teria triângulos semelhantes. É mesmo? Tem mais. Você até pode usar regra de 3 quando você tem uma reta. Então veja quanto recurso você tem. Você pode construir uma tabela, você pode usar o método de achar os pontos onde a reta corta o eixo x e y. Você pode trabalhar com uma PA, você pode trabalhar com semelhança de triângulos, você pode trabalhar com regra de 3. Muitos recursos você tem para reta. Certo, gente? E uma coisa importante. Quando você estiver estudando biologia, geografia, física, qualquer outra ciência, se você tiver um gráfico que é uma reta, tente fazer um vínculo disso que você está aprendendo aqui hoje com a tua reta da física ou da biologia, ou seja, de que ciência for. Tá certo? Bom, vamos em frente? Eu tenho para você um exercício. Vamos lá? Newton quer imprimir folhetos com a propaganda da sua empresa. Na gráfica A, o custo para a montagem deste folheto é de R$ 120 e o valor da impressão por unidade é 20 centavos. A gráfica B
cobra R$ 80 para a montagem e 25 centavos para a impressão de cada unidade. Após análise cuidadosa, Newton concluiu que: letra A. É vantagem fazer a encomenda na gráfica B para qualquer quantidade de folhetos. Letra B. A gráfica A oferece um custo menor que a gráfica B para um número de folhetos menor que 800. Letra C. Se encomendar 1000 folhetos da gráfica B, irá gastar R$ 320. Letra D. Se desejar 1000 folhetos, gastará menos se encomendar da empresa A. E letra E. Para a quantidade de 800 folhetos, o custo de qualquer das empresas é igual a R$ 290. Pessoal, desse exercício, que aliás foi retirado da prova do Cefet Paraná, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nós podemos montar duas retas. É mesmo, professor? Vamos ver? Pessoal, vamos montar a função da empresa A. Então a empresa A, ela cobra R$ 120 fixo para a montagem do folheto ou dos folhetos e mais 20 centavos para cada folheto. Olha como é que eu posso escrever isso. Vou escrever assim. O A é igual. Igual a quê? 0,20 vezes x mais 120. Certo? Pessoal, isso é uma reta? Repare que o expoente do x é 1, é uma reta sim, é uma reta crescente, hein? Por quê? Porque o coeficiente do x é positivo. Vamos montar agora a da empresa B. Escreva lá, B igual 0,25 vezes x mais 80. Então agora compare as duas. Olha só, a A igual 0,20 vezes x mais 120. A B é igual 0,25 vezes x mais 80. Certo? Pessoal, são duas retas crescentes e eu preciso comparar as duas. Bom, uma maneira seria você montar uma tabela. Vamos fazer pela tabela primeiro? Vamos lá. Monta uma tabela assim. 3 colunas. Na primeira coluna, eu vou colocar o x. Aliás, e o que é o x que eu estou falando para você? O x é cada uma das unidades, ou seria a quantidade de unidades vendidas, certo? Ou produzidas, se você prefere. Então, primeira coluna é o x. Eu vou colocar os seguintes números na primeira coluna. 700, 800, 900 e 1000. Eu já te digo de onde eu tirei esses números. Segunda coluna, que é a coluna da empresa A. Nós vamos achar os valores. E na terceira coluna, que é a da B, da mesma forma. Professor, de onde você tirou os valores da tabela, da primeira coluna? 700, 800, 900 e 1000. Eu tirei do enunciado. Eu vi qual era o menor valor que tinha ali e o maior. O menor é 800 e o maior é 1000. Eu resolvi começar do 700 para a gente poder mostrar um pouco mais claramente para você. Certo? Vamos fazer os cálculos? Então observe o que aparece para você aí agora. Pessoal, na primeira linha, na linha dos 700, vocês vão ter para a empresa A 260 e para a empresa B 255. Na segunda linha, do 800, para a empresa A vocês terão 280 e para a empresa B também, mesmo valor, 280. Na terceira linha, do 900, vocês terão para a empresa A 300 e para a B 305. E na última linha, do 1000, para a empresa A vocês terão 320 e para a empresa B 330. Ok? Professor, de onde você tirou esses valores? Eu fiz o seguinte, eu peguei os 700 e substituí na função A, lembra, 0,20x mais 120? Eu coloquei 700, achei o valor da tabela. Fiz a mesma coisa para todos. Então, por exemplo, da onde é que eu tirei o determinado valor da tabela? Você vai lá na linha do 900, certo? Da onde eu tirei aqueles dois valores? Eu peguei o 900 e substituí tanto na função A, no lugar do x, quanto na função B. Certo, gente? Agora faça uma comparação desses valores. Observe. Observe que na primeira linha, na linha dos 700, pessoal, qual das duas empresas é mais vantajosa? A empresa A ou a empresa B? É a empresa B. Agora olhe na segunda linha. Na segunda linha elas empataram. As duas têm o mesmo valor. Certo? Agora olhe da terceira linha em diante. Repare que da terceira linha em diante, a empresa mais vantajosa é a empresa A. Certo? Se você pensar então qual das alternativas que eu li você vai ter como correta, vai ser a alternativa D, que diz: se desejar 1000 folhetos, gastará menos se encomendar da empresa A. Bom, gente, uma última coisa que eu posso fazer, eu posso montar os desenhos dessas duas empresas. Vamos fazer isso? Pensa comigo antes. A empresa A não era A igual a 120 mais 0,20x?
ou, se você prefere, A igual 0,20x mais 120, a ordem tanto faz. Pessoal, isso aí é uma reta crescente, não é? Então, vocês podem montar essa reta. Essa reta crescente, repare aí no desenho, ela vai passar por onde? Ela vai passar no eixo y pelo 120 e no eixo x pelo menos 600, que é a raiz. Tá certo? Lembra como é que acha a raiz? Iguala a função a zero e isola o x. Agora veja a segunda reta. B igual 0,25x mais 80. Ela passa no eixo y pelo 80, que é o coeficiente linear, e ela passa no eixo x pelo menos 320, que é a raiz. Repare as duas retas. Observe como elas se encontram. Você está vendo aquele ponto de encontro? Saia desse pontinho e desça até o eixo x. Que valor você vai encontrar? 280. Lembra que era o valor onde as duas empresas tinham valores iguais? Então tá aí, gente. Nós temos a opção de resolver pela tabela ou resolver pelo plano cartesiano. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês e em breve nos encontraremos para falar sobre função do segundo grau. Um grande abraço.